Paz, povo amado, paz, povo querido. Estamos aqui na parte agora. Estou na parte 3 do vídeo que a gente começou falando sobre os pactos, tá bom? Estou aqui no Alto Monte, para a glória de Deus, né? Estou aqui no Alto Monte. E pactos são selados, tá? São selados. São selos. Ou seja, o que é um selo, pastor? Um selo ele é uma credencial. Por exemplo, quem vai morar no céu com Deus, a Bíblia diz que esses estão selados, tá? Seus nomes estão escritos no livro da vida, recebem o Espírito Santo, tá? É muito difícil uma pessoa, no período mesmo, tá? Da grande tribulação que virá sobre a terra, né? Essa pessoa alcançar a salvação. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo vai ser retirado, tá? É, pastor? Sim. E se é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, esses que ficarem sem o Espírito Santo vão ter que morrer para herdar a salvação. E o ser humano hoje em dia não está disposto a perder, né? Eles não tá disposto a perder nem coisas pequenas, naturais, pondera a vida, né? O ser humano não está disposto a perder coisas de desonestidade, perder uma credencial, perder um título, perder um bem. Se aquilo for referente ao diabo, for referente a algum acordo, alguma aliança, algum pacto, por amor a Cristo, por amor a Deus, a Bíblia mostra que o arrependimento está direto atrelado à quebra de pactos, tá? A gente vê isso em várias passagens na Bíblia, viu? Se a gente olhar o caso de Zaqueu, né? Zaqueu era um homem que defraudava, que roubava, e ele tinha um pacto, tinha um acordo com os romanos, né? Não só ele roubava, defraudava, né? Que a Bíblia fala. Então, quando ele teve um encontro real com Jesus, a Bíblia fala que o arrependimento dele foi genuíno. Por quê, pastor? Porque ele, e estou falando de quebra de pactos aqui, tá bom? Porque ele prometeu devolver tudo aquilo a qual ele havia roubado, defraudado, né? Dos necessitados, dos pobres e tudo mais. Mediante essa ótica que a Bíblia nos ensina, Jesus não disse para ele, não, meu filhinho, você não precisa fazer isso. A Bíblia diz que Jesus disse para ele, hoje há salvação nesta casa. Então a Bíblia já fala tudo, né? Existem muitos mistérios ali na Bíblia Sagrada que a gente vê que Deus dá dica, né? Deus dá direções, o Espírito Santo mostra caminhos, tá? Mostrando que uma quebra de acordo, um rompimento de pacto com o mundo, um arrependimento genuíno, né, da pessoa que serve às trevas, serve à injustiça, serve à mentira, serve ao engano, sim, da parte material haverão baixas, haverão perdas, tá? Até porque as pessoas se enganam, né? A pessoa pega, por exemplo, ó, um exemplo aqui nesse local, a pessoa executa aqui um pentagrama, né? Aquela estrela de 6 pontas. Aí a gente estava falando na primeira parte, na segunda parte do vídeo, a respeito dos pactos, né? Aí a pessoa, eu vou dominar um demônio, eu não tenho pacto com o diabo, né? Aí a pessoa fica naquela, né? Sendo enganado, né? Mas a Bíblia diz, claro, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora a pessoa, pastor, eu não sou cristão, eu não creio na Bíblia. Maravilha. Mas não vai deixar de ser um fato, né? Que a Bíblia é um livro mais antigo da Terra. Antes de existir qualquer grimório, seja você espírita, de alguma religião aí, né? Alguns me mandam ameaça, né? Eu recebo bastante ameaça, viu? Bastante ameaça. E mesmo eu não falando, às vezes, né? 10% do entendimento que eu tenho. Porque muita coisa eu sei que não vai edificar, vai gerar confusão, e tem coisas que não são éticas também para serem ditas. Falando tão pouco, eu já sofro tanta ameaça que você não pode imaginar, você que está assistindo aí. Então, independentemente de que parte, ó, o sol veio, né? A pessoa faz ali um pentagrama, tá? Aí tem vários símbolos dentro do pentagrama. Não, pastor, aqui não é um pacto, não, né? Aquilo ali, pastor, é só
Eu entrei ali para abençoar, para abrir os meus caminhos, para um espírito ali me ajudar. É o espírito de luz, pastor, que me falaram. Pois é. Se você pôr aqui, ó, o pé, já está selado o seu pacto. Você não precisa falar nada. Você não precisa proferir nada, tá? Você já está com um pacto. Outra coisa, quando a pessoa tem determinados tipos de objetos, tá? Cruzes principalmente, viu? A cruz ela sela um pacto, viu? Se para quem não sabe isso aí agora, isso aqui é até um pouco polêmico, né? Mas se você tivesse um material, um instrumento que matou, que tivesse matado, né? Não vou falar um seu filho, mas que tivesse matado um filho de um conhecido próximo, de um parente próximo seu, você usaria esse elemento? Você colocaria esse elemento como um objeto de... As cruzes, tá? Já entra dentro dos oráculos aí agora. Estamos falando sobre parte, sobre vida espiritual. As cruzes, elas neutralizam tudo. Ela pode-se dizer sim que neutraliza um pouco de energia do mal. Ela quebra um pouco, pastor? Quebra. Ela neutraliza tudo, neutraliza o mal e o bem também. Tá? E as energias, né? O que nós evangélicos chamamos de unção, que é o poder de Deus, né? Da pessoa que tem um relacionamento limpo com Deus, uma vida com Deus, de oração, de jejum. É a mesma energia, é o mesmo karma, é bom, né? É a mesma luz que os espíritas e tantas religiões no mundo aí falam. Só muda o nome. E no caso deles, essa essência não vem do Deus Pai, Criador do céu e da terra, mas vem de outros espíritos, né? Alguns príncipes, alguns espíritos aí que podem se dizer que são espíritos, segundo eles dizem, de luz, né? Pois bem, a cruz também é um elemento que gera um pacto, tá? Porque a cruz é um instrumento de morte, não é um instrumento de vida. Tá? Ah, pastor, a cruz vazia. Pois é, a cruz é um instrumento de morte. Ela estando com Jesus ou estando sem, ela não deixa de ser um instrumento de morte. Tá? A cruz, ela foi um instrumento para matar, para punir Jesus Cristo. E a cruz é um objeto que até hoje, tá? É considerado maldito para fora, tá bom? Se você for, por exemplo, aonde Jesus foi crucificado, certo? Correto? Na própria cabala judaica, que eu estudo também, se você for para religiões para fora, para procurar saber a respeito da cruz, os judeus têm as cruzes como maldita. Tá? Mas aqui na América Latina, né, onde predomina muito o catolicismo, muitas poucas partes da Europa, né, predomina o catolicismo, pouca parte. Né? O catolicismo é mais na América Latina mesmo. E algumas partes da Europa, né? Quando a gente vê e a cruz se tornou um instrumento hoje em dia como um símbolo, como um amuleto, né, de sorte, mas é um amuleto que barra todo tipo de energia, tá? Tanto do bem quanto do mal. É um amuleto, pastor? A cruz é um amuleto, tá? Tem vários amuletos, né, que se a pessoa tem, são portais. E a cruz é portal também, tá? A cruz é portal, viu? Pastor, é porque é um instrumento usado para matar. Todo instrumento usado para matar é um portal, tá? É um oráculo. Você vê que as pessoas quando vão fazer sacrifício, seja em qual religião for, seja afro, seja um sacrifício que for, eles vão falar com um punhal. Eles viram e falam, porque aquilo ali é um instrumento de passagem, de morte, entendeu? Pastor, tá? Então, por isso não é bom, de hipótese nenhuma, ter esses elementos, nem dentro de casa não é bom ter, para falar a verdade, né? E muitos que têm essas simbologias, né, acabam se deparando com coisas muito ruins, né? Bloqueia tudo na vida, na verdade, né? Bloqueia tudo, é um bloqueio geral, né? Do bem e do mal. A pessoa vai viver só por aquilo que ela, pela expressa imagem dela, né? Entendeu? Pela atividade, pelo trabalho dela mesmo, né?
mas sem interferências do mundo espiritual, nem para o bem nem para o mal, né? Isso aí já se aplica àquela cruz também, né? É uma cruz que tem um círculo no meio, me esqueci o nome dela. Aquela ali já é um símbolo pagão, viu? Já não tem nem nada a ver, né? Muito pessoal do catolicismo até usa, mas não foi criada na igreja católica aquela cruz, viu? Quando tem o pessoal também que usa aquela chave que fica na mão ali do Ra, né, do faraó, uma chave. Aquilo é uma chave, que é uma cruz com um círculo em cima. É pelpo, ou peno, pendo, não é pêndulo não, é peno, pelpo, um negócio assim. Aquilo ali é uma chave que Anubis, né? Ele se utiliza, o deus ali, dos faraós, para acessar o mundo dos mortos. Então aquele ali é um portal que traz só espírito pesado para a vida da pessoa. Eu não estou aqui dizendo que esses espíritos, quando entrarem na vida da pessoa, não vão elevar o seu lado financeiro, né? Que o ser humano é extremamente tolo, estúpido e idiota, né? Eles gostam de pensar que a pessoa que está vencendo na vida é só aquela pessoa que tem muitos recursos materiais, né? E Jesus fala que um homem não é medido pelas suas posses, né? Pelos bens materiais que ele possui. A riqueza verdadeira ela não está nessas coisas, viu? Mesmo Deus dando essas coisas. Deus dá essas coisas? Dá. Deus dá tudo para a pessoa. Deus dá tudo para a pessoa. Tudo com abundância de uma maneira extraordinária. Só que a vontade do Pai, em primeiro lugar, é que a pessoa tenha um encontro com Ele, né? Verdadeiro, real. E os seres humanos, eles escolhem fazer muitos pactos, tá? Por exemplo, o pentagrama. A pessoa que entra num pentagrama daquele, vai ter vários círculos ali dentro, né? Vários símbolos. Eu não vou dizer símbolo pagão que a pessoa não vai entender. Eu vou dizer símbolos religiosos que são portais. Que a pessoa pisou ali dentro, dependendo do símbolo, é um portal para um espírito sair dali e entrar. Porque o que significa o pentagrama? O que significa essas 5 pontas, né? Alguns viram ela de cabeça para baixo e faz a imagem do bafomê, né? Bafomete. Que já algumas religiões da Europa, né, ocidental, inclui também o satanismo e muitas outras aí. Pois bem, o pentagrama ele representa 5 áreas, tá? Perdão, ele representa 4 elementos da natureza e a vida espiritual. O pentagrama, cada ponta dele é o ar, a terra, o fogo, tá? E a água. Terra, o ar, o fogo e a água. Tá? Esses 4 elementos. E o quinto é qual, pastor? O quinto é o espírito. Então, quando a pessoa entra ali dentro para um pacto, ela está tipo invocando todas essas forças, porque para você que não sabe, né, a terra é viva, aquilo ali é vivo. É vivo, pastor? É vivo, é vivo. A terra é viva, ela é viva. Você vê que você joga uma semente na terra, a semente, a terra é viva, tá? A gente vê várias passagens na Bíblia, né? Deus dizendo para a terra, né, que ela estava amaldiçoada, e a terra então passou a produzir espinho, a terra então passou a produzir abrolhos, né? A terra deixou de fazer naturalmente o que ela fazia, tá? A gente vê que a terra é viva porque Deus fala que a terra vai ter que dar conta dos seus mortos. Ah, pastor, tem um poder de Deus. Sim, mas não importa. Deus está falando com a terra. Assim como isso aqui é viva. O pessoal espírita sabe disso. Por que eles procuram mata-bicho para fazer trabalho? Você já parou para pensar por quê? Já parou para pensar por que Jesus, no Evangelho, ele fala com a figueira? Jesus vira para a figueira e fala o que para ela? Hã? Ele vira para a figueira e fala, olha, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Jesus não poderia ter falado ali só para... Ah, meu Deus, em nome de Jesus que essa árvore não produza mais fruto. Não, ele falou para a figueira, ninguém mais coma fruto de ti. A figueira ouviu ele, já era, ela secou. Acabou. Entendeu? Então essa parte de pentagrama, da natureza, essas coisas existem, tá? Os bruxos mais antigos, tô dizendo o camarada que mata a galinha no fundo da horta, não. Tô dizendo um estudioso de verdade, que leva a vida espiritual a sério, né? Mago, bruxo, ele sabe que os elementos que Deus deixou aqui embaixo, eles podem ser manobrados. Pode, pastor? Pode. Jesus repreendeu uma tempestade. Quando ele estava indo ali
na terra dos Gadarenos. E quem estava naquela tempestade era quem? Era Deus? Será que o vento, o ar e o mar não conheciam Jesus? Eles iam levantar uma tempestade contra o mestre indo para uma cidade? Não. Aquilo eram demônios que estavam ali manobrando ali a força, o clima, o tempo, tá? E por isso Jesus teve que repreender, tá? Ele repreendeu. Repreender basicamente colocar em sujeição, né? Aquelas forças que estavam usando ali a força da natureza, tá bom? Então a terra é viva, tá? Os índios, por exemplo, eu vivi no meio da Amazônia, né? Ali tem muitos... O cacique, para quem não sabe, de uma tribo, né? O cacique é como se fosse o prefeito da tribo, tá? É como se fosse o prefeito. Tem um subordinado a ele, né? E que manda também em toda a tribo, né? E o pajé já é mais aquele que cuida da parte espiritual da tribo. Alguns pajés são feiticeiros, outros não, tá? Já conheci pajés extremamente conectados com tudo, tá? Pastor, sim. Eu conheci pajés na Amazônia. Tô falando da Amazônia, tá? Eu não fui na Amazônia fazer um passeio, tá bom? Eu morei no coração da Amazônia 2 anos e meio. 2 anos e meio, tá? No coração da Amazônia. Eu naveguei para lugares dentro da Amazônia, para dentro da mata, 10 horas de barco. 8 horas da primeira, depois mais 2 horas para ir em tribo indígena. Tem inclusive um abraço para ele, ó. Abraço, irmão Bento, lá de Erunepé também, né? Foi ele que foi comigo nessa expedição, né? No meio da Amazônia. Eu fui. Ali conheci tribos, né? Canamari, tribos Curina e muitas outras tribos. E a maioria deles já são todos pacificados, né? E civilizados também. E conheci pajés, tá? Tem pajé que é o seguinte, se a pessoa entrar dentro de um território dele, por isso que muita gente que vai procurar ouro no meio da Amazônia, né? A Amazônia é a maior instância do ouro do planeta Terra. Não tem nenhuma no planeta Terra que tem mais ouro do que a Amazônia, tá? A Amazônia pega pro lado do Suriname, né? Pro lado da Guiana. Esses lugares são os lugares que tem mais garimpo do mundo. Pará, os garimpos, todo lugar tem garimpo. Você passa de avião sobrevoando a Amazônia, você vê aquele monte de fumacinha subindo. Algumas são aldeias indígenas e muitos lugares são garimpos, tá? São garimpos e tudo. Pois é que é tão forte a conexão espiritual com certo tipo de pajé, que se ele falar, eles falam realmente com espíritos das matas, tá? Que muitos conhecem como caboclos, né? E tem vários nomes, viu? Vários nomes. Se eles falarem e uma pessoa não tiver, eu já conheci casos, não foi um caso só não, tá? Foram vários casos assim. Estamos falando de pactos, tá? Eu vou falar dos pactos aqui que eles têm e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre os pactos tradicionais que os seres humanos fazem, viu? Seres humanos fazem no cotidiano, o pessoal mais da cidade, né? E tudo. Pois é. Esses pajés, viu? Eles estão tão conectados, eles têm tanto poder eles chamam os ancestrais, né, deles, né, que já morreram. A doutrina deles parece um pouco, tá? Parece um pouco, a doutrina deles parece um pouco, não é muito com o espiritismo, porque muitos eles acreditam que morre não se... além de se desencarnar, né? Desencarna do corpo, todo mundo que morre desencarna, né, do corpo. Deixa de ser um ser carnal e passa a se tornar um ser espiritual, né? E também a alma não morre e nem o espírito morre, certo? Pois é. Eles acreditam sim, viu? Que existe... Sai fora, que o sol saiu, né? Eles acreditam que existe... Umas formigas chatas ali. Formiga chata mesmo. Eles acreditam que existe muitos e muitos espíritos dos seus ancestrais, antepassados, e espíritos também, príncipes da mata. Que aí o pessoal das religiões afros, né? O pessoal das religiões afro, o pessoal já pega também um pouco dessas áreas aí. Tem muitos, né, que às vezes nem entendem, né, a origem dessas entidades, né? Pois é. Os índios, para quem não sabe, né, foram os primeiros que tiveram contato com o pessoal afro que chegou para o Brasil, que trouxe a miscigenação, né, que migrou as religiões afros, que se transformaram hoje em dia em vários